Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. É bem no finzinho do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, diante do Senhor, aqui estamos, ó Pai, e eu quero fazer mais um momento de oração e pedir ao Senhor, ó Deus, a tua bênção. Deus, abençoa a palavra que será ministrada nesta noite, que o Senhor possa dar a sabedoria do Espírito Santo, a unção do teu Espírito em nós, ó Pai. Fala conosco, trata o nosso coração, não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Fala por amor a ti mesmo, fala por amor à tua igreja, fala por amor à tua santa palavra, fala por misericórdia da minha vida. Trata conosco, Senhor, nesta noite. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar dos milagres que estão registrados no livro de João. João é o evangelho diferente dos outros três. Poucas coisas que está no livro de João está também repetida nos outros evangelhos. Os outros evangelhos veem e apresentam Jesus como filho do homem, como rei, como servo. Mas João apresenta Jesus como filho de Deus. No evangelho de João não tem genealogia. No evangelho de João, João não se preocupa em falar da família de Jesus. No evangelho de João, João se preocupou somente em apresentar Jesus como filho de Deus. Foi o último dos evangelhos a ser escrito. Foi escrito com mais de 80 anos. João tinha quando escreveu o evangelho. O evangelho de João é repleto de revelação. E nós vamos ver poucos milagres registrados no evangelho de João, e é por esse motivo que João diz que não foram escritos nos livros, porque certamente não seria 7 milagres, nem 70, nem 700, nem 7.000, nem 70.000, nem 700.000. Foram muitos e muitos milagres que o Senhor Jesus fez na sua estada sobre esta terra. Mas só foram registrados alguns poucos milagres, dentre os quais eu queria falar de 7, porque o número 7 é o número da perfeição de Deus, é o número completo de Deus. Eu queria falar de alguns dos milagres que traz para nós uma visão de quem Jesus de fato é para nós, como igreja que nós somos, constituídos como igreja. O que é que o Senhor de fato representa para nós? Porque a gente vê tantas coisas, a gente ouve tantas palavras, nós ouvimos tantas ministrações, e às vezes até meio misturado as coisas no mundo espiritual, e misturado entre os homens, né? Você liga a televisão, tem mensagem de todo tipo, de toda forma, ministrada de todas as formas. Mas o que de fato o Senhor Jesus é para nós? Ele é Senhor do que para nós, não é? E para isso eu queria começar no primeiro milagre de Jesus registrado no livro, no Evangelho de João, que está no capítulo 2, que fala sobre as bodas de Caná da Galileia. E diz assim: e ao terceiro dia, Evangelho de João, capítulo 2, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas de Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, melhor dizendo: faz tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram.
E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós estamos aí vendo o primeiro milagre do Senhor, e ele escolhe uma situação ímpar, exclusiva, para fazer o seu sinal, o seu primeiro milagre. E ele faz esse milagre nas bodas, ele faz esse sinal, esse milagre em um casamento. Ele traz para estas pessoas uma sabedoria e um entendimento de onde tudo começa. O reino de Deus, queridos, ele começa na família, ele começa dentro dos nossos lares, como muito eu mesmo tenho falado aqui na igreja. Não existe reino de Deus se ele não começar em casa. É impossível que uma pessoa viva no reino de Deus somente na igreja. O reino de Deus é lá em casa, é na hora do testemunho vivo de fé, anunciado por nós, não com palavras, mas com atitude. Jesus, antes de subir aos céus, eu já citei isso algumas vezes à igreja, deixando como uma última orientação, e nós que somos pais e mães que tem aqui na igreja, sabemos bem que aquela última orientação normalmente é a que tem mais importância, não é? Aquele último aviso que o pai dá aos seus filhos, não é? Aquela observação que nós fazemos: menino, cuidado, presta atenção, não ande na cidade com a cara para cima, não é? Cuidado para atravessar a rua, você pegou o dinheiro, guarda o dinheiro certinho, põe a bolsa na frente. E são recomendações que nós, como pais e mães, que já vivemos um pouco mais, que já passamos por um pouco mais de experiência, sabemos que esses cuidados são extremamente necessários. E por entender que é muito importante tais avisos, nós assim o fazemos. Jesus encontra então no casamento o lugar exato para fazer isso. E ele, antes de subir aos céus, ele disse: olha, mas vocês receberão poder, Atos capítulo de número 1, versículo 8, mas vocês receberão poder sim, ao descer sobre vocês o meu Espírito, vocês serão as minhas testemunhas. Tudo isso é extremamente importante, mas o testemunho, ele diz, primeiro será em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O testemunho começa em Jerusalém, a habitação de paz, começa em Jerusalém, a morada, a nossa morada, onde nós estamos. Jerusalém quer dizer habitação de paz, a minha casa. Judéia, talvez seja a minha parentela, quem sabe na casa de meu pai, na casa de minha mãe, na casa de meus irmãos. Esses são a Judéia, que fazem parte de mim, mas que não estão comigo. Samaria, que pode ser os nossos vizinhos, e até os confins da terra, aonde possa chegar a informação. Mas Jesus, ele traz então uma responsabilidade para Jerusalém. É ali onde tudo começa, e o seu primeiro milagre começa dentro de um contexto de família, uma família que está iniciando, uma família que está agora nascendo. E ele transforma a água em vinho, a água que é sem sabor, a água que é sem cheiro, a água que é simplesmente água, símbolo de vida, é verdade, mas de vida simples, de vida igual, de vida mesma, de vida como um todo. E Jesus mostra que só a água não resolve, não pode ser só a água, porque de alguma maneira esta água que é a nossa vida está contaminada. Sim ou não? Está contaminada? Fomos contaminados pelos nossos pais lá atrás, lá em Adão. E agora precisa que esta água seja transformada em vinho. Isso representa, e nós sabemos que o vinho representa o sangue de Cristo, derramado na cruz.
João capítulo 10, versículo 10 diz que Satanás veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, e vida de verdade. O sangue derramado na cruz do Calvário faz com que a nossa vida seja transformada de uma água sem sabor, de uma água sem cheiro, para um vinho puro, para um vinho novo, porque o vinho novo é melhor. Amém, irmão? O sacrifício de Jesus é para que a nossa vida seja transformada de água para vinho, de uma coisa para outra. Não é uma melhoradinha, não é? Não é uma oradinha que vai dar uma melhoradinha na vida de ninguém. É a presença de Deus na pessoa bendita de Jesus, revelada pelo Espírito Santo, é que não dá uma melhoradinha, mas faz a transformação de uma pessoa da água para o vinho. É com isso e dessa maneira que se tem, que nós temos, que eu tenho, que você tem uma vida de qualidade. Então, o primeiro milagre de Jesus é para mostrar que nós temos o direito, as condições de ter uma vida de qualidade, porque Jesus é o Senhor da qualidade. Amém, irmão? Quando ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, essa abundância está hoje no século 21, nesse mundo mercantilista, nesse mundo que o ter é mais do que ser, dá uma ideia de que vida e vida com abundância é riqueza. E não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo uma vida com qualidade, uma vida sem falta. Não é vida com riqueza, é sem ter falta de nada, porque prosperidade é isso, é não ter falta de nada, é viver com dignidade, é viver com respeito, é viver com consideração, considerando e sendo considerado. Amém, irmãos? Quem de nós que está aqui que não gosta de ser respeitado? Quem de nós que está aqui que tem uma consciência sã, que não gosta de chegar no dia de pagar os seus compromissos e executar? Isso gera em nós um sabor, uma gratificação muito grande. É dessa maneira que nós somos gratificados. Na verdade, a gratificação não está em receber um bom salário, mas está em pagar os nossos compromissos. Sim ou não? Não é em receber um grande salário. A gente olha para um bando de dinheiro e fica e dá uma risada de uma ponta a outra, porque sabe o que é que o dinheiro pode fazer. Mas, na verdade, a maior gratificação está quando você pode honrar com seus compromissos. Ali nós somos gratificados. Ali sobe na nossa mente uma enzima chamada adrenalina. Adrenalina, mesma que as pessoas pulam do avião para sentir, é a mesma quando nós podemos pagar os nossos compromissos. A gente tem prazer. Gera serotonina, prazer. E isso é química, irmãos. Mas é química que se manifesta pelas ações que são dirigidas pelo mundo espiritual. Sabe, Deus criou tudo isso, não foi eu que criei, foi Deus que criou tudo isso, para dar para a gente entendimento, compreensão do que é de fato ser feliz. Por que tem gente que tem tanta coisa e não é feliz? Tem outros que com tão pouco são tão felizes. Por que tem gente que mora em grandes mansões e não tem um lar, e outro mora em uma casinha simplesinha, humilde, e a casa dele é um lar? Porque ele está sendo gratificado pelas pequenas coisas, enquanto que às vezes o outro não consegue colocar a cabeça no travesseiro. O primeiro milagre do Senhor Jesus é qualidade de vida. Amém? Guarda aí, em nome de Jesus. Eu queria ler também João, capítulo de número 4, o versículo de número 46 ao 50. Diz assim: segunda vez foi para Galiléia, eu vou ler o 45. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia,
onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não credes? E disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: às 7 horas a febre deixou. E entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Irmãos, diz para o seu irmão que está do seu lado: Jesus nunca mente. Diz com fé, olhando para ele, sem riso, de forma séria: Jesus nunca mente. Jesus nunca mente. Aquele homem creu na palavra de Jesus. Jesus disse: se você não vedes os sinais, você não crerá. Vai, o teu filho vive. E aquele homem creu na palavra de Jesus. Ele não duvidou em nenhum momento, ele simplesmente acreditou e foi ver o que estaria por acontecer. E diz a Bíblia que quando ele chega no caminho, vem aqueles amigos, os parentes do encontro e diz: olha, o teu filho vive, o teu filho vive. E disse: a que hora foi que ele teve uma melhora? Às 7 horas. E ele lembrou que era exatamente o horário que o Senhor Jesus havia falado a ele, que o seu filho vive. Meu irmão, se Deus prometeu uma coisa para você, se de alguma maneira Deus tratou com você, quer seja através de um profeta de Deus, salvo, grifando aqui, quando de fato o profeta de Deus, se o profeta de Deus disse para você que o Senhor vai fazer uma obra na sua vida, espera aí um pouquinho só de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, porque Deus, na pessoa de Jesus, não é homem para mentir, e não é filho de homem para se arrepender. A questão é: você tem andado com profetas de Deus? Você tem andado com pessoas que o que eles falam são de fato verdade ou tem veracidade? Porque se você tem andado com esses, e se você ouviu Deus falar por meio desses, você vai ver o milagre de Deus. O Senhor não mente. O segundo milagre mostra para nós que o Senhor não precisa estar perto de ninguém para fazer milagre. O nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Ele é o Deus que opera aqui e opera além do oceano, lá no Japão. Porque para Ele, tanto faz, aqui ou lá. O nosso Deus é Senhor das distâncias.